Fala, galera do manto! Como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? E a gente tá aqui mais um dia e eu tô sozinha, né? Me abandonaram, mais ou menos, mais ou menos. Gente, que honra estar aqui mais uma vez. Obrigada por você que tá aqui com a gente. Obrigada por nos acompanhar nas nossas redes. Obrigada, porque é muito importante que você esteja aqui conosco. E pra gente começar esse rolê todo aqui, porque hoje tá do manto, logo menos vocês vão descobrir quem que é. Meu Deus do céu! Vamos falar dos nossos patrocinadores, não é mesmo? Então, nossos patrocinadores master. Então, primeiro é a Top Lonas. Top Lonas é uma empresa sensacional que ajuda você a fazer uma reforma sem sujeira. Existem 3 lojas e depois você entra lá no nosso Instagram, no Instagram deles, na verdade, desculpa, e aí você vê lá certinho a loja mais perto de você, tá bom? Então se lembre, lá é uma reforma sem sujeira, custo-benefício é top. E só pra te lembrar, isso daqui você acha que é uma mesa? Você acha, mas não é não. É uma porta que virou uma mesa, porque a Top Lonas patrocinou nós. Eita, aleluia. Vai lá, corre e vai lá ver as novidades que eles têm. Tá top. E nosso segundo patrocinador é Dona Luciana Globo, com doces maravilhosos. Como os meninos já disseram aqui, a bala de coco dela se assemelha ao gosto do maná. Para poucos, hein? Então, se você quer conhecer um pouco mais da Lu, aqui na descrição do nosso vídeo também tem o Instagram dela, corre lá ver. Assim como tem na Top Lonas também, corre lá ver e encomendar doces maravilhosos, tá? Não se preocupe se você é de outra cidade, porque ela manda pra outra cidade também, tá, gente? Ela é até internacional. É pra poucos. Nossa patrocinadora, Luciana Globo, doce sabor, linda, maravilhosa, perfeita. Beijo, Lu. E se você quiser ser um patrocinador do Manto Cast, você será muito bem-vindo. Aqui embaixo a gente já deixou o nosso e-mail para você mandar um e-mail pra gente, para conversar com a gente, se você tem esse interesse. Se você sentir de nos patrocinar em dinheiro, não tem problema. Se você quer fazer permuta, também não tem problema. Você que tem aí uma loja de joias, de repente, quer que a gente apresente uma joia aqui, a gente apresenta, nós mulheres, sem nenhum problema. Se você tem uma ótica e gostaria de apresentar os modelos de óculos, também a gente vem, a gente coloca aqui, a gente mostra tudo pra vocês. Daqui pro mundo a gente mostra. Então, se você quiser um patrocinador, nós estamos aqui com os corações abertos para receber vocês, tá bom? E por último, e não menos importante, se inscreva nas nossas redes sociais, por favor. A gente tá aí com o nosso Instagram chegando quase 800 seguidores. Gente, é muito legal isso. E o nosso YouTube aqui, se inscreve se você tá vendo esse vídeo e ainda não se inscreveu. Pelo amor de Deus, faz isso agora. Para tudo que você tá fazendo. Se inscreve no canal, por favor. Agora você pode continuar vendo o vídeo. E também a gente tá no TikTok agora. Pra você que é adolescente, segue a gente. Eu falo adolescente porque é mais vibe adolescente, né? É bem o jeitinho que a nossa convidada gosta. E também a gente tá no Spotify. Gente, é um canal maravilhoso. Se você estiver na academia, se você estiver no seu home office, se você estiver fazendo qualquer coisa, coloca lá o seu fone. Coloca lá, do Manto Cast, ouve os nossos podcasts, eles estão imperdíveis e você não vai se arrepender. Beleza? Então é isso. Segue a gente, curte a gente, compartilha a gente, faz tudo com a gente, por favor. Não esquece da gente. E vamos lá, né? Porque interessa. Eita, aleluia. Gente, eu vou falar uma coisa. É muito estranho estar aqui sozinha. Cadê a minha parceira, véi? Sumiu? Desapareceu? Virou fumaça? Não. Deixa eu apresentar pra vocês a minha best friend, Patrícia. Aí sim,
Hoje eu tô no meu dia de glória, amiga. Olha, essa cadeirinha aqui nunca esteve tão confortável. Tô sentindo. Patrícia, hoje quem vai fazer perguntas cabeludas vai ser eu. Gente do céu. E eu gosto tanto de fazer umas perguntas assim. Mas tá bom. Amiga, gente, eu nem falei introdução, porque, tipo, eu quero falar agora aqui pra ela, direto pra ela, tá? Não quero falar pra vocês, não, mas vocês vão participar. Amiga, preciso te falar. Obrigada por tudo. Você não tem noção do quanto você é importante na minha vida. Você é... Ai, já vou chorar já, gente. Que isso? Dessa vez a gente Ainda bem que a gente preparou. Mas eu quero que você saiba que você é um presente do céu na minha vida, na nossa família. Muito obrigada por ser quem você é. Muito obrigada por tudo que você faz por nós. Obrigada por cada oração, por cada lágrima que nós choramos juntos. Todos juntos, né? As nossas famílias juntos. E eu quero te dizer que você é um exemplo de mulher, de serva, de mãe, de esposa. Você é incrível e não deixe nunca que ninguém fale ao contrário disso sobre você. Deus preparou você para esse tempo e eu creio muito no teu ministério. Eu acredito muito na ação palpável do Senhor sobre a sua vida. Não desista. Não pare de crer. Não pare de louvar. Não pare de adorar. E e a gente tá junto. Até depois do fim, se for assim. Eu te amo, viu? Gente, a Patrícia é muito especial. E não tem como, né? E agora, então, a gente vai fazer perguntas cabeludas. Vamos começar com isso. Meu Deus. E aí, vamos, Patrícia Joffre. Agora joga na roda já. Quem que é a sua melhor amiga, amor? Ai. Ó, eu já vou jogar na roda então, hein? Quando eu era pequena, Lauriane, eu tinha muito esse negócio de melhor amiga, sabia? Não sei se você também era assim. Sim, claro. Mas, gente, eu já tive, assim, as minhas amigas da escola vão ver. Era uma briga, assim. Ai, não sei o que, não sei o que lá. Mas, depois quando a gente vai crescendo, a gente entende um conceito da amizade. Não que a gente deixa de amar, mas a gente entende que melhor amigo não tá na alegria. É verdade. Não é verdade? É verdade. Tipo assim, é muito gostoso a gente tá feliz, mas na hora que a pessoa, tipo, te dá um tique, você fala, ai, eu não queria que você tivesse me corrigido. Ou senão, ô Patrícia, pelo tá amor de fazendo Deus, errado. Né? Ei, eu te amo, mas você não pode continuar assim. É aí que eu entendi o conceito de melhor amigo. E o do Manto também mostrou isso. Então não tem como, amiga. É você. Ai, meu Deus. Obviamente. Né? E eu amo demais isso. Demais, Ai, demais, amém. demais. Amém. Então vamos começar com esse testemunho. Esse testemunho que vai impactar a sua vida, amiga. a minha vida, a vida de todos nós. E Amém. muita gente. Vamos lá então, amiga. Conta pra gente quem é a Patrícia Joffre. E depois a gente já emenda nos seus primeiros passos, na sua infância. A gente sabe que você cresceu na congregação cristã. Sim. Conta um pouco pra gente como é que foi isso. Conta um pouco da sua história pra nós, por favor. Tá bom. Então vamos lá. De começo, na verdade, hoje eu sou Patrícia Joffre. Realmente. Mas muitas pessoas me conheciam como Patrícia Campos. Eu sou Joffre há 7 anos, né? Inclusive, hoje eu faço 11 anos. Hoje é dia 28 de março. Vocês vão ver esse episódio um pouco depois, né? Mas hoje eu faço 11 anos com a pessoa que me deu o sobrenome Joffre. Então fica aqui a minha declaração, meu amor. Guilherme, eu te amo. Obrigado pelo sobrenome, é chique. Momentos de amor. Não, esse é do chá. Esse é triste. Meu Deus. Eu não lembro a música Feliz. Então, você entendeu, meu amor? Você entendeu. Mas enfim, e também uma curiosidade pra vocês, o meu nome é composto. Verdade. Né? Eu fiquei pensando assim, eu vou falar, eu acho legal a gente trazer isso. Sim. Então, hoje não mais porque eu acabei perdendo contato, mas as pessoas me chamavam de Karen. Eu não era Patrícia, eu era Karen. Gente, você imagina, amiga? Eu não consigo te chamar de Karen. Não adianta. Mas eu atendi. Hoje em dia, se você me chamar de Karen, eu não vou te responder, tá? Mas fica aí no passado, nos primórdios. Mas enfim,
Essa sou eu. Eu nasci e fui criada aqui em Americana. Vou fazer 28 anos. Sou formada em RH, amo a minha área. É uma, tipo, guerra e paz, mas no fundo a gente ama. Literalmente. Sou casada, tenho 2 filhos maravilhosos e donos do meu coração de uma maneira que me mudou, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sou cristã. Desde o berço, como o Aldrin gosta de falar. Eu realmente nasci num berço cristão. No El Shaddai. No El Shaddai. E depois eu tive um tempo longe dos caminhos do Senhor. Mas, no geral, essa sou eu. Eu sou uma pessoa... Eu acho que eu sou alguém meio que camaleão. Acho que todas nós somos um pouco. Dependendo do ambiente, a gente vai mudando. E eu acho que essa faz parte de mim, assim, sabe? Quando você me vê muito feliz, muito alegre, é porque eu tô num lugar que eu sinto liberdade. E quando eu tô num lugar mais quieta, assim, talvez eu esteja te observando, porque eu sou muito assim. Ou talvez eu só esteja num cantinho que não é tão confortável pra mim. Eu acho que essa sou eu. Nossa, gente, mais explicar que isso, hein? Você RH, conheceu amiga. RH. real. Gestão de pessoas. Patrícia Jô. Mas então, minha amiga, conta pra gente. Como é que foi esse início da sua infância na congregação? Como é que foi isso, essa experiência que me deixa muito intrigada? É difícil acreditar, né? É difícil. Mas sim, amiga. Quando eu nasci... Na verdade, assim, começando lá atrás, né? Os meus pais, eles vieram de uma família, né? Meu pai tem 9 irmãos, ele é o caçula de 10. E a minha mãe, ela é, se eu não me engano, a terceira de 7. Nossa. Mas eles não tiveram uma cultura cristã, né? Eles vieram da cultura mais católica ali, todos sempre com muitos valores, mas não era algo imposto, né? O cristianismo em si. E os meus pais se casaram muito cedo. Eles se casaram, eles tinham 17 anos. Uau! E daí eles vieram, né? Eles saíram da cidade que era do interior ali, e eles vieram primeiro para São Paulo, né? Tiveram meu irmão, que eu tenho um irmão mais velho. E o meu irmão, ele acabou pegando uma fase dos meus pais um tanto quanto complicada. A fase longe dos caminhos do Senhor, né? Uma fase... o testemunho do meu irmão também é muito forte e muito bonito, e um dia vai ter um fim ainda melhor. Mas ele pegou uma fase muito triste e pesada. E quando eu nasci, foi logo no ano em que minha mãe se converteu. Então foi assim, o meu avô materno, ele começou a ir numa igreja que eu não vou me lembrar o nome. Se eu me engano, foi Brasil para Cristo, algo assim. E ele foi, e aí a minha mãe conheceu, acho que vizinho, não sei, alguma referência que ia na congregação. E a minha mãe começou a ir na congregação e o meu avô na Brasil para Cristo, que são... Inclusive, gente, deixa eu deixar um parênteses aqui, né, que é importante. A gente vai falar muito sobre igrejas, né? Mas eu quero deixar a minha eterna gratidão sobre a congregação, porque eu fui, querendo ou não, formada ali dentro. Então, muito do que eu sou hoje, demorou de eu aceitar. Eu tive aquela fase da rebeldia, de não entender, mas hoje eu sei que me ensinou muito. E eu sei que eu não seria eu se eu não tivesse passado por aquilo, né? Enfim, e aí eles estavam indo nessa igreja diferente e o meu avô chamou a minha mãe pra ir. Ele falou, olha, Cristina, vamos, né, na igreja. Ela falou, olha, eu só vou na sua se você for na minha. E aí ele falou, tá bom, combinado. E ele saiu lá da igreja onde ele estava e ele foi pra congregação. E ele se entregou ali. Ele encontrou ali o lugar dele, e depois veio a minha avó, e depois alguns irmãos da minha mãe, né? Não são todos convertidos, mas começou ali, na família da minha mãe. E a minha mãe foi se convertendo, foi entendendo, e ela trouxe toda essa essência pra dentro da minha casa. E o meu pai, ele foi um pouco resistente, né? Por conta de tudo que eles estavam, minha mãe ainda não estava grávida de mim. Eles viveram uma realidade pesada, né? E a minha mãe começou a trazer. Aos poucos, ela ia na igreja sozinha, sabe aquela realidade de que a mulher vai e o esposo acaba que não acompanha. E orando, até que a minha mãe se batizou. E o meu pai, de tanto, esse lance do não desistir, né? Não é uma realidade fácil, né? Eu estive ali dentro, né? Mesmo que depois eu ainda vou falar um pouco sobre isso. Eu ainda presenciei muitas coisas, né? Mas a minha mãe, ela nunca desistiu. Então, acho que a minha maior referência de mulher de Deus, sabe? A irmã do coque, mais coque. Inclusive, a minha mãe usa coque. É ela, sim, sabe? Legal. Ela é a mulher mais forte que eu conheço.
E de tanto a insistência e o joelho no chão, o meu pai foi. Amém. E ele se batizou também na congregação. Ele mudou muito, assim, realmente. Quem sabe um dia ele não vem aqui contar o testemunho, né? Porque Amém. é muito lindo, muito mesmo. E ele acabou não frequentando a congregação, a minha mãe ia, mas assim, sempre se entregando pro Senhor. E eu acho que isso é muito mais valioso, às vezes, né? Com certeza. E foi assim. Depois, eles não queriam ter outro filho, mas o meu pai queria muito uma menina. E eu tenho 7 anos de diferença do meu irmão mais velho, né? E a minha avó, dessa vez paterna, a minha avó Irma, que já está com o Senhor, ela incentivou, ela disse: Sérgio, tenha, porque vai ser a menina que você está esperando. E aí a minha mãe engravidou. Eles decidiram, né? Eles planejaram e a minha mãe engravidou de mim. Só que naquela época não era igual a nossa, que ia ultrassom a cada mês e tantas coisas, sim. né? Eram assim, acho que até hoje, inclusive pelo SUS, se eu não me engano, são 3 ultrassons. E nesses 3 ultrassons, a Patrícia estava o quê? Escondida. Então eu não mostrei que eu era uma menina. E aí, uma curiosidade, que hoje eu acho engraçado, mas eu acho que minha mãe ficou muito brava. Também naquela época não existia o acompanhamento do esposo, ela me teve sozinha. E aí as crianças iam pro berçário, né? As crianças não ficavam com os pais igual com a gente. E aí, quando meu pai chegou no berçário, Lauriene, ele leu assim, feminino. Só que ele não entendeu o que era um feminino. Ele entendeu só o final, menino. E ele saiu espalhando pra minha família toda que eu era o quê? Um menino. Um menino. E como, assim, tinha todo o trâmite, né? De que a mãe demora uns dias, foi cesariana. Então, assim, todo mundo ficou muito triste. Inclusive a minha avó Irma, porque falou, poxa vida, né? Eu sentia muito que era uma menina. E aí, depois, no final, eles descobriram que era eu. Uma menina. E foi assim, amiga, eu cresci num ambiente muito de amor. Amém. Sabe? E aqui eu também gostaria de falar muito sobre isso. Quando a gente tá nesse lugar de convidado, a gente tenta pensar assim, o que eu posso compartilhar da minha vida que possa ajudar outras pessoas, né? E a minha história, a minha infância, ela tem muito a ver com Cristo. E como é diferente. Uma família que escolhe viver os valores cristãos e uma família que escolhe estar distante disso. Porque eu tenho exemplo dentro da minha casa. Foram 7 anos de diferença, mas fez muita diferença. Mas como eu disse no começo, a gente crê que em nome de Jesus, um dia esse testemunho ainda vai ser finalizado. Em nome de Jesus. E aí, fui crescendo. A minha mãe é empregada doméstica. Inclusive, ela trabalha na mesma casa há 30 anos, assim, né? Eles conhecem a gente desde pequeno. E o meu pai é marceneiro, então eu vim de uma família simples. Mas eu acho que eu sou tão rica, Lau. Eu sou tão rica porque né? É muito difícil a gente falar de nós porque a gente lembra de todas as áreas, mas às vezes quando eu tô aqui, eu chego do serviço cansada, falo, meu Deus, eu não tenho tempo com os meus filhos, eu lembro da minha mãe. A minha mãe saía de casa, era tipo 5:30 da manhã, ela voltava às 7 horas da noite, e eu me lembro de tantos momentos com ela, momentos até que ela, assim, tava na beira do fogão fazendo a janta, mas era a melhor janta da minha vida, sabe? Ou às vezes ali sentada comigo falando qualquer coisa, mas assim, ela tava ali presente, sabe? Sim. Mesmo cansada, mesmo se esforçando. A minha mãe foi uma mãe presente. Então, às vezes a gente se cobra tanto, Verdade. né? Mas a gente se esquece que com o nosso esforço e muito de Jesus, a gente dá conta. É verdade. E foi assim, meu pai me ensinou a andar de bicicleta. Ai, a minha mãe, em época de aniversário, rabiscava todo o meu espelho e eu ficava brava. Mas hoje eu penso, foi a maneira que eles me amaram. E isso fez tanta diferença, inclusive na minha autoestima. Assim, eu sempre fui gordinho. Plus. E isso sempre foi um problema, assim, como, né, para todas as meninas, assim, e pros meninos também. Eu acho que a autoestima, ela pega muito. Mas a maneira que a minha mãe e o meu pai, e claro que a minha família toda, mas eles são referências, né? Claro. Eles me amaram. Lau, eu nunca me importei com o que as pessoas diziam de mim. Nossa. Eu sempre, claro, né, que por dentro a gente ficava chateada. Mas eu acho que a minha infância, ela me trouxe isso, assim, essa certeza de que eu fui querida, sabe? Eu fui desejada e era pra eu estar ali. E o Senhor me fez assim, né? E a congregação e todos esses valores também me ensinaram isso. Que legal. Fui aquela criança que deitava embaixo do banco pra dormir. E era um culto longo e a gente deitava no chão e ó,
dá-lhe dormir. E quando a gente fala também, né, eles não se lembram. Realmente, eu não me lembro. Mas eu acho que fica uma coisa diferente em nós, Lau. Sabe, eu tentei fugir do Senhor tantas vezes, mas eu nunca consegui. Ele falou, você vem aqui, mulher. Então, eu acho que a minha infância, ela me trouxe muito isso, sabe? O Senhor, ele realmente, ele não só eu, né, todos nós, mas o Senhor, ele nos escolhe desde o ventre. Então, sim, eu acho que foi sobre isso a minha infância. Sensacional, né? Sensacional. E, amiga, você falou da diferença de idade entre você e seu irmão, né? O que você sente, assim, que foi mais diferente entre vocês? O que impacta, assim, vocês hoje sobre essa diferença que, realmente, né? Eu vejo, assim, o Aldrin, né, tem 13 anos de diferença, 12 anos de diferença, né? Já dá né? Já é diferente. Sim. Você, né? Porque cada um tem uma história, mas o que impactou isso pra você na sua vida, assim, essa diferença, essa criação, né? Porque ele nasceu numa época difícil, você ficou numa época um pouco melhor. O que você pode contar pra gente sobre isso? Então, amiga, eu lembro muito que eu ouvia muito essa metáfora assim, você tem a faca e o queijo na mão. E eu confesso que eu não entendi, ficava um pouco raivosa, assim, né? Porque, como assim? Mas hoje eu entendo que realmente as diferenças ali de temporadas na vida da gente impacta. E não só isso, acho que por sermos um casal, né, ele ser menino e 7 anos, quando eu nasci ele já tinha 7 anos, né, e 7 anos é meio que um marco na vida da criança. Sim. Porque ele não é mais um bebê, e aí ele tá entrando ali numa fase que ele vai começar a se entender como um pré-adolescente, e com uma irmã pequena, né. Mas Lau, eu amo tanto o meu irmão, e isso foi desde a minha infância, assim, sabe? Eu lembro muito de um amor, de admiração. Eu acho que a palavra é essa. Vai ser assim, gente, desculpa. Eu choro muito feio. Então, por favor, não reparem nisso. Que raiva que eu não choro assim, sabe? A Lady, não se preocupa com isso. Não choro igual uma Lady, não. Mas era um amor muito assim, sabe? De caramba, eu quero ser igual a ele. Sabe, ele sempre foi tão desinibido e, nossa, eram tantas qualidades que eu acho que todo irmão mais velho é um pouco isso, né, pro mais novo. Mas a nossa infância, ela acabou sendo dividida, assim, por conta das necessidades, né, e eu acabei não estando tão perto dele. Até porque ele já saiu pra fazer curso, ia trabalhar, e eu era pequena, ficava, né, precisava de uma rede de apoio maior. E quando a gente se tornou adolescente, então quando eu tinha 14, ele já tinha 21. Então a gente tava numa fase um pouco mais distante, né? Depois ele teve os meus sobrinhos que, meu Deus do céu, né? Os meus sobrinhos me ensinaram esse amor tão profundo. Mas, assim, eu acho que o que mais impactou em mim foi a falta. A falta meio que da irmãzinha ali, que tinha uma coluna. E que meio que essa coluna, ela não tava meio que na chuva. Tipo, não existia, assim, essa referência do... Não, é meu irmão, sabe? E eu não culpo, né, sobre isso, é só sobre a minha visão, obviamente, né? Mas foi isso, assim, o que mais me pega até hoje, assim. Porque hoje nós somos adultos, né? Sim. Então, esse relacionamento entre irmãos, Lau, eu nunca imaginei que isso poderia ser tão forte dentro de nós. Antes de eu ser mãe, eu não tinha noção de que isso me influencia tanto. Assim, como que isso mexe comigo. Assim, eu lembro principalmente depois do Mateus, a gente vai falar sobre isso, né? Depois que você percebe a influência, assim, de que, caramba, eu tenho um irmão ali, e eles crescendo, eles entendendo, sabe? Você é a minha referência. A gente veio do mesmo lugar, do mundo todo. Sabe, a gente veio do mesmo lugar, a gente conhece duas pessoas, como assim, o nosso maior amor é meu e seu. Então, assim, isso é muito louco, muito louco. Muito forte. E eu agradeço muito a Deus, porque eu tenho ele como meu irmão, e hoje eu tenho um filho,
E eu posso sentir, assim, esse contraponto, sabe? De entender que realmente eu sofri, eu sofro até hoje, mas não acabou, sabe? A gente precisa se esforçar, a gente precisa entender que vale a pena a gente se sacrificar e sair daquele lugar de vitimismo, de não, luta por aqueles que você ama, né? E no meu caso é o irmão, mas talvez o seu seja, não sei, qualquer tipo de familiar. Família é tudo, Lau. Sim. Infelizmente a gente perde um tempo na nossa vida achando que os amigos ou as pessoas que nos dão prazeres, né? Vamos lá no rolê. Não, vem aqui que seu pai não sabe nada, sua mãe não sabe nada. Gente, depois você entra numa idade e fala, caramba, eles fazem tudo. E na hora que o bagulho fica difícil, não tem ninguém do seu lado. É verdade. Só tem o pai e a mãe, o irmão, sabe? O sobrinho, o sangue. E a Bíblia já diz isso, né? Assim, a gente vê muito a honra ali da família, a honra o teu pai e a tua mãe. Então, eu acho que o maior testemunho da minha vida realmente é ter aprendido a valorizar a minha família. Eu ainda preciso muito mais. E eu acho que todos nós somos assim, né? A gente precisa enxergar a nossa família como o centro do que o Senhor não me colocou naquela família à toa. Assim como nenhum de nós. Com certeza. E é com isso. certeza. É lindo. Porque realmente eu sinto a mesma coisa, assim, com os meus irmãos. Sim. Então, tipo, parece que fazer qualquer coisa pra eles, parece que atinge a nós de uma maneira... Exatamente. Profunda demais, assim, dói. Não, tipo, a minha irmã mais velha, né? A gente não teve tanto contato na minha infância, né? Mas com o meu irmão, sim. Então, tipo assim, parece que se eu vejo meu irmão e estão fazendo qualquer coisa pra ele, mano, mexeram comigo, cara. Eu posso tipo não assim, verbalizar. Eu posso mas brigar, eu posso xingar, eu posso ficar raivosa. Mas você não. Exatamente. Não é? É isso aí mesmo. É um negócio, é um amor que não dá pra entender. Sim. É sobrenatural mesmo. Sim, é sobrenatural mesmo. É o Senhor mostrando que é ser família. Exatamente isso. E amiga, você falou que você nasceu pouco tempo depois, né? Mas nasceu aí nessa época, nessa temporada, você já estava num lar cristão, graças a Deus. E Deus estava cuidando de você ali, né? De uma maneira sobrenatural. Sim. Que é igual você mesmo falou, Deus parece que tem um chamado para alguém específico dentro da família. Parece um negócio desse. Eu sinto isso gente comigo fala também. Muito sobre isso. É verdade. Tipo, alguém fora da curva que vê... Você se sente assim também? Tipo, eu sou alguém fora da curva. Ou eu sou o elo que liga, ou eu sou o elo que pacifica, ou eu sou o elo que chacoalha, né? Mas isso gera peso em nós. Sim. Então a gente tem que saber por que o Senhor colocou isso em nós, né? É verdade. Parece que, tipo assim, você tá ali, ou você tem que... Mano, não, eu preciso apaziguar, eu preciso cuidar, eu preciso ser centrada. Tipo, eu tenho muito isso, porque meus irmãos são muito diferentes de mim. E eu sou aqui a mais de boinha, assim, sabe? Então é bem isso mesmo. Mas, amiga, voltando pra sua infância lá e tudo mais. Você já contou uma vez pra gente sobre os seus rins, né? Sim. E também contou que a sua mãe teve toxoplasmose na gestação e tudo mais, né? Amiga, conta isso pra nós, que é um testemunho muito bonito. Porque, tipo assim, é nítido que queriam ceifar a sua vida. Mas o Senhor realmente vai e fala assim, não, ela é minha e eu quero ela pra mim. Conta um pouco pra gente dessa situação dos rins, dessa gestação da sua mãe, que teve toda essa situação de... Então, eu vou contar a minha visão da história, tá? Aí depois a minha mãe pode complementar em algum momento. Comenta, mãe. Ela sempre comenta, bonitinha. Ela sempre comenta aqui embaixo dos vídeos. Na gestação da minha mãe, eu não sei como foi essa questão do acompanhamento lá. Mas sendo mãe hoje, acredito que você também fez os exames, a gente faz mais no final da gestação, né? Um exame que detecta lá a bactéria da toxoplasmose. Se você não sabe o que é a toxoplasmose, ela é uma bactéria, né? Tipo um verme, nome feio. Mas que
se a mãe comer algum alimento que tenha, isso faz muito mal, tanto para ela quanto principalmente para o bebê, porque eles não têm imunidade nenhuma, né? Exatamente. E acaba que entra ali pela placenta e influencia o bebê. E a minha mãe teve esse vírus, né? Essa bactéria. Ela tinha, realmente, ela já me contou várias vezes que ela tinha muito costume de comer carne crua. E esse é um dos sintomas, né? Do que pode acarretar. E quando, imagino eu, que ela fez esse exame lá no final da gestação, ela descobriu. Só que já estava talvez tarde demais. Ou, tô aqui, né, imaginando, ela já engravidou de mim com esse vírus e acabou que ele foi ativado na gestação. Mas ela teve a notícia de que ela tinha essa doença e que essa doença muito provavelmente impactaria a minha vida, porque já estava, né, um tempo que eles não sabiam e que eu estava lá, né, e tudo puxando para mim. Então, Sim. Eu não vou saber dizer exatamente, depois até na edição a gente pode pôr ali o que até mesmo para cuidados, né, para conscientização. Mas existem muitos riscos, inclusive o aborto, a criança nascer com deformações, anomalias, etc. Só que o Senhor, ele foi tão bom que eu não tive nada, Amém. Absolutamente nada. Amém. Mas a minha mãe, sendo mãe, né, e a gente quando é mãe faz de tudo, né, e 1000 vezes que fosse com nós, hoje eu entendo ela, mas sofro muito também. Ela, por conta dessa doença, ela perdeu a visão. Ela não tem a visão do olho esquerdo. Me corrija, mãe, se for a do direito, mas ela perdeu a visão por conta dessa doença. Meu Deus. E assim, ela nunca me culpou por isso. Ela perdeu a visão. É o amor. Então, assim, é aquilo que eu falei no início, né? A gente só dá valor quando a gente entende e quando a gente tem um serzinho, né, que você fala, eu perderia as duas facilmente. Eu aprenderia Libras em grego por você. Né? Então, eu sou muito grata pela vida dela. Ela não... Assim, já falei isso também. Ela mesmo fala pra mim, ela fala uma palavra de uma flor. Agora eu não vou lembrar. Se eu lembrar, eu falo em algum momento. Mas ela fala assim, aroeira. Acho que você já ouviu. Tipo assim, a gente tem que ser aroeira. Tipo, firme. Pode vir a chuva que for. Pode vir o tempo que for, mas fique firme. E quando eu ouvi ela falando isso, eu achava que era tão natural da minha mãe, porque sempre foi. E nós viemos de uma família muito forte, né? Os meus avós, todos, assim, de histórias muito profundas. Mas a verdade, Laura, é que quando a gente é mãe, a gente tá aprendendo. É verdade. Né? Nada... Gente, tem hora que acontecem umas coisas comigo, eu falo, eu não sei lidar com isso. E a minha mãe viveu aquilo. Então, assim, ela não era aroeira. Ela estava sendo por mim, sabe? Porque o Senhor derrama força por mim, pelo meu irmão, hoje pelos netos, né? Mas esse testemunho impacta muito a minha vida. Porque às vezes eu me esqueço. Eu só lembro quando ela tem dificuldade em algum momento ali. Tipo, Patrícia, me ajuda com isso aqui. Ou eu pego o celular dela e a letra tá, tipo, enorme. Eu falo, meu Deus, o que é isso? E aí eu me lembro. Ah, tá bom, há 28 anos ela lida com isso e ela nunca reclamou. Então, amém. Amém. E amiga, realmente, né? A mãe é mãe, independente de... Igual você falou, se tiver que aprender Libras em grego, a gente vai aprender Libras em grego, sem problema. Sem nenhum problema. Sim. E amiga, uma das coisas que você conta e que me impacta muito, 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 porque eu tiro grandes lições toda vez. Gente, do dia que você falou que você teve um problema na apêndice. Foi. Se eu não me engano, você tinha 9 anos, né? Tinha. Como que foi isso pra você, assim? Como foi lidar com aquilo, né? Porque, pra mim, quando você confronta sua mãe falando de fé, isso mexe muito comigo. Como que foi isso pra você? Eu tinha 9 anos, acho. Era 9 anos, porque foi mais ou menos na época do meu aniversário. E eu não sei se toda criança é assim, e também não pretendo descobrir, mas quando eu fiquei doente, eu comecei a sentir dor, e também a respeito da conscientização, né? A apendicite, ela é uma tripinha, que é meio que inutilizada no nosso corpo, mas ela tá ali. E quando ela começa a infeccionar, ela começa a doer e era, Laura, muita dor.
Sim, eu não consigo mencionar, assim, sabe? Doía muito, amiga. Eu lembro que eu andava curvada, assim, e realmente depois, quando eu cresci, né, e comecei a mexer na internet, eu fui pesquisar de curiosidade, de ouvir, eu operei da apêndice e tal. Aí eu lembrava que eu também, e eu fui pesquisar. E realmente, assim, se assemelha a, tipo, como que é? Não é? Pedras nos rins, coisa assim, sabe? É meio que no nível da dor, não na dor em si. E começou a doer, eu lembro que eu tava no mercado, eu tenho flashes muito nítidos, assim, porque isso marcou realmente a minha vida. Tava no mercado com a minha mãe e começou a doer. E eu já tinha ouvido falar sobre a questão da puberdade da menina, né, da menstruação. Então, na hora que começou a doer o canto, o pé da minha barriga, na hora eu pensei, né? E eu não falei nada. O grande X da questão é que eu não contei. E essa tripinha, quando ela vai infeccionando, ela não pode estourar, porque são fezes que passam ali, né? Então, se ela chega num ponto de estourar, o que estava dentro se espalha. Sim. E ali gera uma infecção generalizada, enfim, né? Complicado. E quando você entra no Google e pesquisa, fala que é uma cirurgia assim, começou, foi pra cirurgia. E eu passei o primeiro dia. No segundo dia começou a doer um pouco mais, mas eu comecei a, assim, novamente, não contava porque eu achava que era essa questão da menstruação. E foi o terceiro dia, e aí começou a pegar. Ali eu lembro que inclusive não falei da minha tia é uma peça fundamental na minha vida, minha tia e meu tio Zé, que também já está com o Senhor, mas eles ficavam comigo para os meus pais trabalharem, né? E eu lembro que eu tava na casa dela e tentava comer e vomitava. Mas nada ficava dentro da barriga, né? Tudo que eu comia eu vomitava, até água lá. Eu comecei assim, e começou a doer tanto, e era só um lado específico. E eu não conseguia mais levantar, assim que eu começava a me curvar. E aí eles começaram a ficar preocupados e me levaram no hospital. Essa parte eu não me lembro se foi hospital, se foi postinho, não vou conseguir lembrar. Mas eles fizeram lavagem. Assim, não foi o diagnóstico certo, isso já era o terceiro dia. Tá. Quando foi no quarto dia, novamente, era o quarto dia. Novamente aconteceu tudo, aquela dor assim, insuportável. E eu também não falei a respeito disso, eu acho bacana falar. Acho que por conta desse lance que a gente falou do ser diferente, da gente ser crianças talvez melancólicas, sensíveis, né? Eu me preocupava muito em atrapalhar. Eu tenho isso até hoje comigo, que eu preciso lutar muito, assim, de atrapalhar as pessoas. Da minha dor ser inferior à sua. E eu não queria, eu sabia que os meus pais já tinham problemas demais, não podia faltar no serviço, etc. Então, eu sempre fui meio que aquela filha a filha boazinha, vamos dizer assim, né? Que não dá trabalho pra nada. Então, eu ficava com isso muito na minha cabeça, assim. Eu lembro de criança pensando muito nisso. Só que não tinha mais como. Então, minha mãe me levou ao postinho, era o postinho. Chegamos lá, eu lembro claramente que estava muito lotado. E aquela dor insuportável. E aí, eu sentei na cadeira e demorou muito pra pediatra me chamar. Porque era de postinho, né? Na hora que ela me chamou lá, eu não conseguia levantar da cadeira. Meu Deus. Eu imagino que ali já tivesse estourado, né, a minha apendicite, porque o meu corpo todo travou, eu não conseguia mais fazer absolutamente nada. E aí, lembro de um movimento, assim, das pessoas tirando que era aquelas cadeiras uma grudada na outra, então tirando aqueles corredores de cadeira e as pessoas me levantando pra chegar até o consultório. E aí ela me deitou, assim, e ela palpou a minha barriga e foi a pior dor da minha vida. E aí ela falou, eu não sei o que vocês estão fazendo aqui, porque essa menina vai morrer. E daí eles me levaram. Essa parte é meio que. Eu não consigo lembrar se foi de ambulância ou se meu pai levou. Não lembro. Essa parte realmente é Sei que eu apareci no André Luiz, o antigo André Luiz aqui de Americana, que inclusive foi o lugar que salvou a minha vida e que hoje é fechado, né? Hoje, até falando um pouco de política, olha como eu sou. Eu acho que faz muita falta um hospital só para crianças aqui na nossa cidade em si, né? E o André Luiz, ele era referência. Mas por N motivos, hoje ele não existe mais. E aí me levaram lá. E eles novamente fizeram todo o procedimento. E depois de lá eu fui encaminhada com urgência pro hospital municipal aqui da nossa cidade, né? E me lembro de entrando lá no hospital, dentro de deitada numa maca, a minha mãe ao meu lado. E eu imagino que é uma das piores, assim, sensações de você ficar e seu filho entrar dentro de uma sala de cirurgia, né?
Não dá nem Meu Deus assim, do céu. né? Só de pensar a gente já dá um treco. E aí entrei. E eu sempre tive muita dificuldade de veia. Não sei se você é assim, amiga, mas é pesado, assim, sabe? As enfermeiras acham que quando me vê, arrepia, assim. Eu tenho muitas cicatrizes de coisas de veia, assim, porque eu não tenho. E eles tiveram que fazer um acesso no meu pescoço. Então, assim, era pra ter sido uma cirurgia um pouco mais tranquila, mas a minha apêndice, ela estourou. E eu já estava entrando no 5º dia. Então, foi uma cirurgia de risco, né? Sim. E só que, graças a Deus, o Senhor poupou a minha vida. E como eu disse, eu tinha 9 anos. E você imagina, uma criança de 9 anos tem noção do que o Senhor tem? Tem. Porque entrando ali, lá eu nunca me senti sozinha. Amém. Sabe? Nunca. E quando eu acordei, sede. O episódio do Valentim, se você assistiu, e quando eu assisti eu me emocionei muito. Dele falando sobre sede. É real. Você acorda com uma sede. E eles não podem te dar água, porque senão, como tá tudo aberto ali, pode acarretar, sei lá o que, gente. Se você é médico, escreve aí. Mas uma sede, eu chorava pedindo água e eu fiquei, acho que foram 3 dias sem tomar água e 5 dias sem comer, assim, só no soro. E foi terrível, assim, foi terrível. E a minha cirurgia, hoje em dia, é uma cirurgia com a laser. Só que na minha época, não. Hoje eu não tenho esse cicatriz porque tem 2 cesarianas em cima. Mas, na verdade, são 3 cortes. Aqui ela foi a primeira. E era mais ou menos assim. Acho que era mais ou menos assim. E ela tinha um furinho do primeiro ponto e o furinho do último. E ali, ela tinha que sair as secreções. Que eu não, né... E começou a infeccionar. Meu pai. Era pra eu ter ficado, assim, 3 dias, talvez, não vou saber, mas eu fiquei, acho que foram 7 dias, 8 dias. Nessa parte a minha mãe vai ter que me auxiliar depois. Mas eu fiquei lá internada. E, novamente, falando sobre mãe, ela ficou todos os dias com o meu lado. Ela não deixou ninguém, assim, as pessoas iam me visitar, porque tinha horário de visita, mas ela não saía. E ali, eu acho que eu criei uma conexão tão forte com a minha mãe, que até foi propósito do Senhor, eu imagino. Porque a gente não tinha tanto... lembra que eu falei da idade, que vai indo meio que pra pré-adolescência, ali eu meio que já tava nesse caminho. E a segurança da minha mãe, eu lembro do cheiro dela, assim, é nítido, assim, não, tá aqui. Acho que é porque ela não tomava banho. Tô brincando. Mas eu lembro, assim, da segurança dela ali. Lembro assim... Gente, criança lembra. Então, por favor, cuidem bem das suas crianças. Eu me lembro do suco que era feito, assim... Sabe, todo o amor que você dá pros seus filhos ou pras crianças que estão perto de você, não pense que é em vão, porque não é. E aquela bendita daquela cicatriz começou a infeccionar. Meu Deus. Então, todo o pus que deveria ter saído por outros caminhos começou a ficar ali, naquela região. E aí eu me lembro, novamente, muito nítida deles falando que eu precisava, então, de um procedimento que eles colocariam um cano do meu nariz. Eu acho que eu esqueci o nome do procedimento. Não é? Quando você faz aqueles exames que coloca a câmera? Tipo endoscopia. Tipo endoscopia. E eu fiquei com muito medo. E a gente tentou 2 vezes fazer aquele procedimento. E eu não conseguia lá. Era muito ruim, assim. Tinha que colocar aquilo pra tirar o resto de não sei o quê. E aí, eu lembro que eu virei pra minha mãe. Com uma autoridade que eu não sei de onde eu tirei. E no meio de todas as enfermeiras. Porque tinha acho que umas 3 enfermeiras me segurando. A minha mãe desesperada ali, né? E outras pessoas no quarto. E eu virei e falei assim, ô mãe. Bem assim, tá? Bem ousada. Ô mãe, não é você que me disse que se Deus é por nós, quem será contra nós? Eita! E aí todo mundo ficou quieto. Tipo assim, epa! E aí ela falou, realmente sou eu, vocês não vão colocar isso na minha filha. E eles não colocaram, ela teve que assinar lá, acredito eu, né? Porque imagino, tem que fazer isso. E eu fui embora, amiga. Eu fui embora com aquela questão. E depois de mais ou menos, eu tive que tomar injeções acho que pra ajudar esse processo, né, da infecção ir embora, porque além da cirurgia, então eu tive a infecção. E depois de 2 dias, a cirurgia lá, que eram cheio de pontinhos e não tinha como abrir, abriu 2 buraquinhos. Olha só. Um no canto e outro no outro.
e saiu. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? tudo aquilo que eles queriam fazer, todo aquele procedimento, e não era errado, mas assim, foi a fé de uma criança. Sim, sim. Né? Foi assim, uma criança chacoalhando um ambiente de hospital e a fé de uma mãe que fez com que eu fosse curado totalmente. Amém. Essa experiência, ela me marca muito, sabe? Às vezes eu escuto assim as pessoas falando assim, ambientes, eu tive apendicite. Às vezes a gente pensa, né? É uma cirurgia assim, relativo, graças a Deus não foi nada grave, mas impactou a minha vida. Sim. E eu acho que ali, com 9 anos, eu tive o meu primeiro encontro com o Senhor, assim, sabe? De assim, eu sei que o Senhor tá comigo. Não é só o Deus da minha mãe, não. Foi ali. E aí, até a gente já emenda na próxima pergunta que eu ia fazer pra você, né? Quando foi, assim, a sua experiência profunda com Deus? Quando você teve, assim, a experiência mais marcante com o Espírito Santo? Olha, da minha infância, essa com certeza é uma, né? Claramente. E na igreja lá, eu continuei indo, né, na congregação até os 14 anos. E eu aprendi muito, eu tive muitas experiências com Deus. Muitas mesmo. Por isso que a gente tem que respeitar as pessoas, a gente tem que respeitar as igrejas, né? Porque o Senhor, ele fez a gente diferente, né? Sim. Então, cada um, né, se identifica num lugar. E amém. Mas eu acho que dos meus 9 ali aos 12, amiga, eu tive, assim, eu não sei o que era, mas era uma vontade de conhecer, sim, muito grande. Quando eu aprendi a ler, que foi mais ou menos nessa idade, era aquilo assim, o irmão vai pregar e a palavra é Apocalipse. Nossa, você não falava essa palavra. E eu lembro que depois de um culto, foi Apocalipse. Eu cheguei em casa, eu tinha aquelas bíblias bem pequenininhas, assim, eu tenho ela até hoje, vou guardar pra Mariana e pro Matheus depois. Eu cheguei em casa, eu falei, eu vou ler Apocalipse. Afrontosa. E eu li, amiga. Eu li e foi assim, eu lembro claramente, assim, de momentos que eu falava, nossa, pesado. Mas depois, assim, partindo pro final, e, gente, Apocalipse 21, aquilo lá, nossa, foi um amor instantâneo, assim, eu quero morar lá, pode parar com tudo, assim, sabe? Isso aí é pra mim, sabe? Existe uma promessa. Caramba, João viu? Então, esse também foi um marco. E depois, né, eu fui crescendo, eu fui... acredito que, novamente, todos nós temos essa fase da vida, eu comecei a me distanciar. Então, não sei, por curiosidade, porque a realidade ali é uma doutrina, né, muito forte. E eu sempre fui muito diferente e sempre quis... Acho que provar pra mim mesma que eu era melhor, sabe? Não melhor do que os outros, mas melhor do que eu mesma. Então, eu queria ser diferente, eu queria, assim, né, ser... Não sei o que eu pensava. Mas eu comecei a me distanciar. Só que antes de me distanciar completamente, teve um episódio que existem, né, vertentes que falam a respeito do batismo com o Espírito Santo, né, que... tem o dom de línguas, né, que vem ali mostrando que realmente foi, que evidencia. Mas não sei, né, a minha experiência foi um pouco diferente. Eu não fui batizada naquele momento com o dom de línguas, mas a gente estava numa reunião de jovens, reunião de mocidade, isso faz muitos anos, então eu não lembro exatamente a nomenclatura. E estava muito lotado lá. E eu não sei se você já ouviu, se você não ouviu, vai pesquisar os louvores da harpa, congregação, assembleia, os louvores antigos. Eles têm uma coisa... Tem. Sabe, eles têm um molho, não é? Que, assim, mexe com as nossas estruturas de uma maneira... E eu sempre fui muito ligada ao louvor. A música sempre, não sei, faz parte de mim. Se tirar de mim, não sobra, acho que eu, né? E o louvor lá dentro da congregação, pra mim, sempre foi muito importante. Eu tinha minha melhor amiga lá, olha lá, sem ciúmes, hein? Tá. Vou ver. Eu tinha minha melhor amiga lá na época da congregação, que era a Raquel, inclusive, um beijo, eu vou mandar depois pra ela ver. A gente acabou se distanciando, mas ela era minha parceira. E tinha o órgão, né, que é o tecladão lá, muito lindo, muito legal. E a gente gostava de sentar em frente, porque a gente queria ouvir, assim, porque é instrumental, então tinha os violinos e as cordas e os clarinetes e as tubas. Laura, é lindo, é muito lindo. E foi ali que eu acho que eu comecei a entender que eu partia um pouco pro lado do louvor, porque eu aprendi a abrir vozes ouvindo o órgão.
né? E eu nem sabia o que era isso, eu fui saber alguns anos atrás, mas hoje eu entendo que foi ali que começou. E teve um dia, numa reunião de mocidade, que eu estava com a minha amiga Dara, um beijo, Dariru, que até hoje a gente tem, né, convívio. Ela me levava para todos os cantos, assim, a mãe e o pai dela, maravilhosos, amo demais. E eles me levavam, não, vamos, porque acho que no fundo, eles sabiam, eles me conheciam e sabiam que ia acontecer alguma coisa comigo ali, que ia me distanciar. Sim. Então, eles tentavam, assim, a todo custo. E naquele dia eu não lembro o lugar que era, eu só lembro que tava todo mundo de pé. Não tinha lugar dentro da igreja, tava lotada. E a gente de véuzinho na cabeça, o Inário. E eu tava de pé, né, pra dar lugar pras outras pessoas. E de repente ele começou a tocar um hino chamado Se Fores Tentado. Não vou cantar por conta de direitos autorais, mas nem sei se tem direitos autorais, acho que tem. Deve ter, né? Deve ter. E ele fala, se fores tentado, não deves temer. Resista ao pecado até o vencer. E aí começou a cantar Lau. Eu senti um negócio, eu tinha acho que uns 12 anos, não vou lembrar. A amiga me tremia. E eu falava, Senhor, o que é isso? E eu acho que depois daquilo eu nunca mais fui a mesma, Lau. Não conseguia, assim. Voltava, tentava, mas eu não conseguia esquecer. E até hoje, quando eu escuto, eu sinto a mesma sensação, assim, é meio que me abala. E ali eu tenho plena convicção de que o Senhor me batizou, sabe? Ele meio que se inseriu em mim e ali eu entendi que Ele era o meu Salvador. Eu não batizei na congregação. Teve, inclusive, um episódio que precisei ir até a minha mãe, que eu sempre sentava com a minha parça, né? E era um dia de batismo. E o coração... E lá eles têm uma cultura de que você não se prepara, né? Meio que assim, chamou, vai. E o meu coração queria ser pela boca lá. E eu falei, gente, muito medo, assim. E aí, né? Porque tem toda aquela questão, você até disse no seu episódio de... E a minha vida, né? Não posso mais pecar. Por isso, né? Que a gente precisa se aprofundar as escrituras, que não tem nada a ver com isso, mas enfim. E aí eu fui até minha mãe e abracei a minha mãe. E aí ela falou, não, calma, respira. E aí acho que foi passando. Mas assim, depois disso eu não senti mais aquilo. Mas daquele episódio... me marcou, assim, que eu acho que ele caminhou comigo até enquanto eu estava longe do Senhor. Porque é muito claro, Lau, é muito claro de que ali eu tive um encontro com Deus. Nossa, incrível, incrível. Nossa, né? Ai, meu Deus do céu. Eita, Espírito do céu. Mas, amiga, além de todas as experiências, assim, que você teve, né? E que, meu Deus, são experiências que são profundas, assim. É difícil hoje você ouvir um adolescente que teve experiências profundas assim. É difícil a gente ouvir isso. Não só porque a gente... Igual, você já vai fazer 28 anos, eu vou fazer 34. Não por isso, mas hoje mesmo, na realidade atual. A gente não ouve mais os adolescentes contando assim, com esse fervor que houve uma experiência com Cristo. É muito difícil, né? Mas apesar de todas as experiências, o que levou ao distanciamento, amiga? O que tirou você dos caminhos? Do que era... Do que tava tudo certo pra ser top da galáxia. Tava lá. Com certeza, o trabalho. Como eu disse, eu sempre quis ser muito independente, até pra não atrapalhar novamente. E comecei a trabalhar com 15 anos. Eu fui trabalhar em uma rede de fast food e me mudou. Né? Você vai... Não que eu não fui preparada, mas eu acho que não era o tempo. Né? Eu sei que às vezes os adolescentes querem, né, coisas que é muito caro, né? Que a gente não tem condições. Mas se dá pra segurar um pouquinho, teu filho segura. Segura porque é cedo demais. E a gente, quando né, tá mais ou menos nessa idade, 15, 16, 17, escuta, você não é formado ainda, você não pode decidir as coisas por você. Dá raiva. O quê? Eu não entendo. Eu sei o que eu quero da minha vida. Não sabe, meu amigo. Não sabe e tu se arrepende depois. Mas depois não dá pra voltar. É verdade. Aí você vai ter que lidar com as consequências, é o que acontece comigo. Com certeza foi o trabalho, Lau, assim, foi uma experiência que me ensinou muito, mas me ensinou a troco de coisas que eu fui perdendo as minhas amizades boas, me distanciei inclusive da Dara,
né, dessas amigas que me levavam para esse lugar de estar perto do Senhor, eu fui sendo apresentada para outros tipos de amizade. As amizades que me levavam para diversão, as amizades que falavam, nossa, tanto que quando eu comecei nessa rede de fast food eu usava só saia, né, por conta da doutrina ali, né, e as pessoas se estranhavam muito. Gente, isso faz anos atrás, né, então você imagina hoje, eu admiro muito, se você acredita nisso, vá, porque o Senhor honra, sabe? Sim. O Senhor olha o nosso coração. E acabou que as pessoas começaram a me apresentar um mundo que eu não conhecia. Um mundo que eu tinha noção, mas que eu nunca tinha sido, assim, eu não tinha tanta curiosidade, mas ali começou a surgir. E uma coisa que eu não sei se acontece com todos, mas que em nome de Jesus não, mas parece que as pessoas, elas sentem prazer em ver adolescentes, crianças, jovens que estão se entregando para Deus, indo numa vertente diferente, eles sentem prazer de roubar. Então, assim, situações de eu entrei, então eu comecei amizade, bababá, BBB, e assim, sempre fui muito, como eu disse pra vocês, a minha autoestima sempre foi muito firmada com os meus pais, mas na adolescência não tem menina que não se questione. Verdade. Espinha na cara, cabelo esquisito, né, você não se reconhece. Então eu comecei a buscar referências, e as referências que eu tinha era quem? Era justamente as pessoas que estavam ali todo dia comigo. E eu fui me afastando lá, até um dia que eu lembro claramente, eu tava tomando banho, no banho, e eu fiz a minha última oração. Eu disse assim, Senhor, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que nós vivemos muitas coisas juntos, mas agora eu quero conhecer o mundo. Nossa! Agora eu não preciso mais, agora eu quero conhecer aquilo que eu não pude. E eu fui de uma realidade muito, assim, eu considero leve, Lau, porque a gente escuta testemunho de pessoas que desceram ao fundo do poço, e louvado seja Deus que eu não precisei chegar a esse ponto, mas um pouquinho, eu vi a beira do poço, ela gerou cicatrizes em mim, que assim, é inimaginável quem chegou no fundo, sabe, porque se levantar é muito difícil. Verdade. É muito difícil. E aí, fiz essa oração e comecei, assim, querer buscar, querer entender por que era tão atrativo. E as pessoas fizeram esse papel pra mim. Vem aqui, vem conhecer isso. Tanto que eu tive muitas oportunidades de estar no meio de pessoas que usavam drogas. Sabe aquela galera do rock, eu sou roqueira, tá, gente? Pode não parecer, mas eu gosto. E eu gostava muito, assim, sabe? Até hoje, inclusive, mas com mais equilíbrio. E essa galera, eles têm um lado muito bom, mas eles têm um lado muito pesado, assim, das drogas, né, e de toda o que vem junto. E eu não sei em qual momento eu me esqueci de quem eu era, e eu fui tentando me encontrar ali, e eu não sabia, era muito engraçado, porque as pessoas na escola me chamavam de meio que minotauro. Por quê? Olha só o bullying, tá? O bullying. Sim. Eu usava saia ainda, né? Eu demorei um pouco pra falar, não quero mais. Ainda com o coração distante, eu fui um tempo. E eu usava saia, e de cima era lápis no olho. Era tipo maquiagem, assim. E eu não passava esmalte preto porque meu pai não gosta, e até hoje, inclusive, ele... Mas, assim, dentro de mim, eu tava muito longe. E as pessoas sabiam, mas eu mesma queria me esconder, assim. Eu queria enganar quem? Não sei. Mas eu tentava enganar. E aí foi indo, amiga. Eu tive, assim, influências muito satânicas na minha... E hoje eu entendo que foram muito satânicas, de me levarem até para caminhos de homossexualismo, assim. Sabe? De pessoas que queriam a todo custo tirar aquela essência que eu carregava lá da menina da apendicite, sabe? Lá da mãe que ensinou. Que confrontou. Roubava o tempo todo aquilo de mim. Dentro de mim era uma guerra interna muito grande, porque eu nunca consegui desobedecer meus pais lá. Eu continuei sendo a filha boa. Só que não era assim, você não vai. Teve, sim, episódios disso, mas eram muito poucos. Eu não conseguia desobedecer, porque eu fui ensinada nisso. Mas dentro de mim, eu era desobediente. O meu coração era rebelde.
Então, às vezes de nada adianta a gente falar, eu vou ficar aqui porque é minha mãe, mas dentro de mim, mas por mim, não sei o que lá. Eu era esse tipo de pessoa, eu era essa Patrícia, né? E deixa eu lembrar aqui de alguma situação para compartilhar com vocês dessa época. Foram algumas, mas assim, uma que me marcou muito foi logo no final, que a gente já vai entrar em como que tudo isso acabou. Foi uma temporada curta, foi mais ou menos 2 anos da minha vida, mas foi bem intenso. Bem intenso. O suficiente pra não querer voltar pra lá. O suficiente. Eu lembro, assim, de sair desse serviço, eu trabalhava até mais ou menos 10 horas, e as pessoas, não, vamos fazer o seguinte, Paty, fiquem atentos com as suas amizades, parênteses. É verdade. Vamos fazer o seguinte, porque eu ia de ônibus, né, pra casa, a gente te leva na sua casa, você se troca. Você fala pra sua mãe que você vai tomar um sorvete. Você vai ali no açaí. E a gente te leva pra beber. E eu tinha minha companheira na época. E a gente ia. Ali eu acho que a beirinha do precipício que eu falei. E aconteceu isso mais ou menos umas 2 vezes. Então eu saía, mentia pros meus pais. E ia beber. Meu Deus. E eles sentiam prazer, assim. Eu lembro de um momento, olha só, eu orei pro Senhor que eu estaria abandonando ele, mas ele não me abandonou. Em momento nenhum. Laura, pra eu ter feito coisas muito piores. E assim, algo me travava, amiga. Eu não conseguia chegar no fim. Não conseguia, assim. Eu queria, mas algo me travava. E esse dia foi um dia que a gente tava lá tomando, que lá. Aí eu pedi pra ir embora. Eram pessoas mais velhas, tá? Eram pessoas que não tinham por que estar com a gente naquele momento. E aí a gente foi, mas já tava tonta e se achando, tá? Eita, não era Deus. tipo, ai meu Deus, tem alguma coisa errada. Não, era feliz da vida que eu tô conhecendo o mundão, né? E aí eu lembro que eles falavam assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos parar no posto. E porque na nossa, não sei, hoje em dia como é que tá, graças a Deus, né? Não sei mais. Mas o posto era lotado de gente, né? Bebendo e, né, fazendo patifaria. E, não, vamos parar aqui que vocês vão tomar, nós vai mostrar pra vocês, não sei o que lá. E eu lembro que naquele dia, eu disse que sim. Pois eu queria. E aí a minha companheira aqui, assim, totalmente diferente de mim, não tinha a essência, ela fez assim, ó, não vamos não. Nossa, salvou você. Não vamos não. E aí eu falei, para com isso, pô, vamos lá conhecer. Não vamos não. E aí, de tanto, eu não sei lá, eu sempre tive muito amor, assim, então eu fiquei preocupada com ela, né? Eu iria, numa boa, mas eu não fui. E eu vim pra casa. Nossa. E aí, foi uma fase, eu acho que foram assim, os últimos meses ali daquele conflito. Eu comecei a mentir, amiga. Eu queria parecer a top do mundão. Então, eu nunca tinha tido relacionamento com outros homens, por exemplo. O Gui, que é o meu marido, graças a Deus, ele foi o meu primeiro namorado. E não é por minha... Nossa, foi pra minha honra. Nunca, amiga. Foi realmente o Senhor. Com certeza. Mas assim, eu mentia só pra parecer que eu era... Não, imagina. Tem conhecimento. Dentro de mim, assim, um vazio, Lau. Eu era vazia, amiga. Eu não tinha nada pra transmitir de bom. Sabe, as pessoas falavam comigo, eu era egoísta, eu tinha raiva de tudo e de todos, eu não tinha paciência com ninguém, eu humilhava as pessoas. A minha personalidade... Nossa, não dá pra imaginar você assim. A minha personalidade, ela foi trocada, assim. Meio que eu decidi, eu escolhi isso, então eu comecei a colher. As pessoas começaram a se afastar de mim. Eu fiquei, tanto que até hoje eu tenho essa questão, assim, com amizades, eu tenho muito medo. Até hoje, assim, eu não consigo chegar numa roda e fazer amizades, porque eu fui muito magoada. Porque enquanto essas pessoas estavam vendo, ai, que legal, ela tá indo. Na hora que eles viram que foi, eles me abandonaram lá. Eles me deixaram sozinha, eles começaram a falar mal de mim, eles começaram a me deixar num lugar, tipo assim, não, ela é sem graça, imagina. E eu fiquei sozinha. Eu fiquei totalmente sozinha. E novamente, se você me visse na rua, no supermercado, na farmácia, tava tudo bem. Porque eu não ia mostrar, eu era orgulhosa, amiga. Eu não ia mostrar pra ninguém que eu tava mal, que eu tava triste, que eu tava perdida. Eu não mostrava isso pra ninguém. Mas dentro de mim era um vazio absurdo. Era assim, um sentimento de ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Eu aceito o que vier. O que vier pra mim tá bom. Eu não sou merecedora de nada. Eu nunca tive sonhos, Lau. Meu Deus. Eu não era uma
sabe, tipo assim, eu sonho em ter filhos, eu sonho em me casar. Eu não tinha nada disso, amiga. Nada disso. Nossa. Gente, é real essa situação. A gente precisa prestar muita atenção com quem a gente anda, com quem a gente conversa. A gente tem vivido uma era digital, assim, né? Que a gente... o meu best friend da internet. Aí você se encontra com o best friend da internet, não é nada daquilo. A gente tem que vigiar. E hoje em dia a gente tem um agravante que são as redes sociais. Na nossa época não tinha o Instagram, essas pessoas, assim, é verdade, né? É verdade. As nossas referências eram os nossos amigos mais velhos, né? Sim. Hoje em dia não. Pessoa que a gente encontrava no serviço. Exatamente. Ou, sei lá, os mais velhos da escola. Por exemplo, você tava na 8ª série, tinha a galera do terceirão. E aí você ficava olhando, né? Isso. Mas hoje em dia, você não precisa estar na escola. Você só precisa de acesso da internet errada ali, sem supervisão, que você encontra, assim, muitas referências erradas, Com certeza. né? Com certeza. E foi isso que aconteceu comigo, com certeza. Gente, por favor, você que tá ouvindo esse podcast, for adolescente, preste atenção nas suas amizades. É muito sério isso, é muito sério. Não pense que é engraçado, assim, porque eu me lembro muito, assim, de rir muito. Tudo eu achava graça, tudo era muito divertido, tudo era mais legal com eles. Eu não queria ficar perto da minha mãe e do meu pai. Não queria. Eu queria mais ficar perto deles, porque eles tinham muito pra me ensinar. E no final das contas, eles não me ensinaram nada. Eles só me... pelo amor de Deus, entenda. Eu não estou julgando essas pessoas. Não. Porque elas estavam no mesmo lugar que eu. E eu oro e peço ao Senhor de que o Senhor tenha alcançado a vida deles, assim como alcançou a minha. Mas eles não... Gente, amizade, assim... É muito raro se encontrar, assim, pessoas que estejam ali até o final com você e falem, não, vamos junto. Tanto que, olha... Eu tinha aquelas minhas amigas da escola que desde 4 anos ali, eu me distanciei delas lá, sabe por quê? Porque elas falavam, você tá diferente. Nossa. O que você tá fazendo? Sabe, eu mudei, no último ano do ensino médio, eu mudei pro noturno, porque eu queria trabalhar, ganhar dinheiro, sem dinheiro. E queria curtir a vida. Eu abandonei, assim, o último ano lá, faltava 1 ano pra eu terminar com elas. 4 anos a gente começou, 17 anos, Meu assim. Deus. Eu abandonei tudo. E aí, eu perdi totalmente, assim, a vontade de estar com elas. E elas nunca desistiram de mim. Esses dias mesmo, eu mandei uma mensagem no grupo, eu falei, obrigada, porque eu teria desistido, porque eu fui muito estúpida. Fui, assim, de situações de magoá-las muito, assim, porque eu não queria amizades que me corrigissem. Eu queria amizades que diziam assim pra mim, não, você tá ótima, vambora. Problema, mas eu não queria saber de problema, não. Meu Deus do céu. Graças a Deus, tudo mudou. Graças a Deus. E aí, né, minha amiga? Aí a gente entra naquela história. Guilherme chegou na parada. Guilherme chegou na parada, amiga. Como que foi isso, amiga? Como que você conheceu o Guilherme? Como que ele... o que aconteceu pra, tipo assim, você olhar pra ele e entender que tudo aquilo que você tava vivendo não era mais aquilo. Não, e primeiro conta, né, como que vocês se conheceram, que é muito legal. Todo mundo já deve saber tudo que eu falo disso. Então eu tava naquela fase lá, né, de loucura, assim, mas começou a passar a fase do uau, começou a vir a tristeza. E era uma tristeza, uma solidão. E aí eu comecei a pensar assim, nossa, vou arranjar um namorado. Eu vou arranjar um namorado pra cuidar. Amiga, não era pra aliança no dedo, tá? Era só pra ter uma companhia pra viver o que eu tava procurando. E aí um dia de folga, tava na minha casa, não tava trabalhando, liguei a TV no jornal, porque não sei, né? E no jornal tava passando uma novidade na tecnologia atual, que era um aplicativo de namoro chamado Tinder. Você conhece? Pois é. Baixei o aplicativo lá, conversei com muitos meninos, assim, sempre me decepcionava, nunca encontrei nenhum. Não tinha coragem. Isso que eu acho engraçado. Eu não tinha coragem. Sabe, Amém, tipo, Deus. Covarde mesmo. Mas não era covardia, era temor. Sim. Mas eu não entendia. Eu não conseguia mentir, eu não conseguia. E aí chegou, eu desinstalei o aplicativo uma época. Não tive mais interesse, assim, já tava de saco cheio de tanto fora, de tanto chute. E aí, por algum motivo, eu voltei com o aplicativo. Tava lá, e como eu disse pra vocês, eu gostava muito de rock, enfim.
E aí eu vi um garoto, assim, um moço, né, bonitinho, sei lá, com a blusa da banda que eu gostava muito, sabe, a banda do momento. Nossa, eu ouvia aquela banda o tempo todo. E ele tava com aquela camiseta, ou eu que tava, agora eu não vou lembrar exatamente, mas um de nós dois estávamos. E aí, pimba, lá, curti o garoto. Aí, assim, também não vou me lembrar se demorou, mas eu sei que deu match. Ele curtiu de volta. E aí, ele me chamou ali e demorou, acho que, sei lá, minutos pra gente migrar pro WhatsApp. E a gente começou a conversar. Eu ia pra trabalhar, eu lembro que eu ia no ônibus, ia conversando com ele. Só que lá, foi, assim, uma semana conversando assim, e eu não queria ver ele. Porque... Temor. Na minha cabeça era covardia. Eu não queria ver ele. E aí essa minha companheira de trabalho, ela mostrava tudo pra ele. Ela tal, vai lá ver o gatinho, isso aqui. Não vou não, né? E aí acabou que teve um dia que ele me convenceu. O que sempre foi assim, até hoje. Ele me leva pra um lugar assim, ele me chacoalha, amiga, sabe? Eu sou muito acomodada. E ele sempre foi muito assim, tem que fazer, vamos. Inclusive nessa época. E aí ele falou, não, eu vou te buscar hoje. Eu falei, não vai. Fique tranquilo que você não vai. Ele falou, pois eu vou. E ele foi, amiga. Ele foi lá na frente do serviço. Fiz um acordo. Olha só, se minha mãe não souber, pelo amor de Deus, mãe. Desculpa aí. Deu certo. Fiz um acordo com a minha parceira, ela era minha vizinha. Falei, fulana, fazer o seguinte, a gente voltava 10 horas de ônibus. Falei, então vamos fazer o seguinte, você vai bem devagarzinho. Você vai na maciota. Que quando você chegar lá, você me espera, porque eu vou demorar um pouquinho. Não conhecia ele, tá? Poderia ser um louco, pelo amor de Deus, né? Não é um bom exemplo. O Senhor realmente achou graça. Até porque a gente não se conheceria se não fosse aquilo. A gente não tinha nenhum vínculo, amiga. Não tinha. E aí combinei com ela, você me espera na esquina pra gente abrir o portão juntas. Porque se uma abrisse o portão, a mãe da outra ia ouvir. E aí ela fez isso. E aí eu entrei, ele me buscou lá, a gente conversou e aí depois ele me levou pra casa e lá eu entrei no carro de um estranho. Meu Deus. Não sabia nada sobre ele poderia, sabe? Deus é bom. Eu só posso dizer isso. Deus me guardou e me entregou o meu marido, assim, de presente pra mim, que não era mérito meu e nem dele. Porque o Gui também tava numa fase bem pesada da vida dele, sabe? E aí, a gente parou na esquina, porque eu falei, não me leva, né? Porque minha mãe pode ouvir o barulho do seu carro. E aí, a gente parou, amiga. E simplesmente eu virei pra ele, olha lá, a covardia / temor. Eu virei pra ele e falei assim, viu? Você tem que me pedir namoro pro meu pai. De onde eu tirei isso lá? Tipo, no mundão, mano. Quem que... Não, você vai... Ele falou, o quê? Fique tranquilo, se você quiser algo comigo, você tem que me pedir namoro pro meu pai. E eu achei que ele não ia, pois deu uma semana ele tava na casa do meu pai, da minha mãe. Ele foi. E assim começou a nossa história lá. A gente sempre foi muito diferente, né? A nossa personalidade é uma personalidade diferente. Mas algo entre mim e o Gui fez a gente criar um vínculo de... Não sei, era uma conexão mesmo. E tanto eu quanto ele, a gente sentiu isso. Então, por mais que fosse difícil, a gente tava muito ferido lá. E uma mulher querendo se juntar com um homem, com feridas, não vai dar certo, amiga. Não, a gente brigava muito, muito, assim. E era brigas, assim, que hoje eu penso, gente, por quê? Por quê, assim? Imaturidade, falta de idade. Eu tinha 16 anos. Faltava uma semana pra eu completar 17. Ele tinha 21... ou 20 ou 21, ele é 4 anos mais velho do que eu, só que a gente tentava, amiga, porque a gente não foi amor à primeira vista, a gente sempre conversa sobre isso, foi uma vontade de dar certo, porque a gente tinha muitos conflitos, sabe, eu acreditava na vida do jeito diferente, o Gui acreditava de outras formas, e a gente entrava em conflito, assim, tipo, não, e ciúme, né, do que um acabou vivendo. Graças a Deus, como eu disse, ele foi meu primeiro namorado, eu fui a primeira namorada dele, mas ainda assim, tinha muito desses conflitos. E se passaram 3 meses desse jeito, até que eu lembro que teve um dia que a gente falou, não dá, vamos parar por aqui, não tem condições, assim, a gente não tá fazendo bem um pro outro, a gente só briga, a gente não tem motivo de estar junto. E aí, lembra da história da minha mãe?
que o meu avô falou pra minha mãe, olha, vai na minha igreja, que depois eu vou na sua. Eu lembrei disso aí. E aí eu falei assim pra ele, viu, a gente pode ir na igreja? Faz muito tempo que eu não vou. Eu parei com 14, 15, 16, 17. Já tinham 3 anos que eu não pisava na igreja. A gente pode ir na igreja? Eu ia na congregação, você vai comigo. Porque eu sabia que eu tinha saído, mas em algum momento eu ia voltar. A gente sabia, amiga. A gente sabia que não ia dar certo sem o Senhor, mas a gente também não sabia o caminho de voltar. E quando eu falei isso pro Gui, ele até deu risada. Ele falou, não vou não. Porque ele lembra que eu falei que a gente era roqueiro. Uhum. Ele já tinha ouvido mais ou menos como era. E ele falou, não, eu não vou gostar terno. E não vou. Aí ele lembrou de uma situação que eu vou contar, mas ele sabe contar com mais detalhes. A família dele também não vem de um ambiente cristão, mas eles tinham mais influências, né? Na Igreja Batista, e o Gui acabou crescendo com isso, só que ele tava naquela fase igual a minha, adolescência, mundão, e shows, e não sei o quê. Só que teve um dia que ele foi na igreja sozinho. Ele sentiu ali de ir na igreja por algum motivo, que ele conta que o motivo era para pedir uma namorada, que ele também tava nessa fase da carência ali, né, ele já tinha 21 anos, né, ele era mais velho do que eu, e para um homem, né, tem muita cobrança em cima que é muito errado, óbvio. E aí ele foi nessa igreja e ele falou pra mim, olha, eu fui numa igreja que quando eu cheguei lá era um culto de jovens e o pastor veio orar por mim, colocou a mão no meu coração. E quando ele colocou a mão no meu coração, eu senti uma coisa diferente, sabe? Vamos fazer o seguinte, aí ele virou o jogo. Primeiro a gente vai nessa e depois eu vou na sua. Mas na cabeça dele era, eu nunca vou lá. E eu topei. E a gente foi. Que foi na igreja onde a gente ficou durante 10 anos. E foi muito estranho pra mim. Eu nunca tinha pisado em outra igreja. Eu lembro assim de uma bateria. Que é isso? Nossa, foi muito estranho, assim. E eu tava muito ferida, muito magoada. Eu não confiava em ninguém, assim. E a gente foi, amiga. E começamos uma nova história, uma nova temporada na nossa vida, que também não foi fácil. Foi uma temporada de sacrificar mesmo. Sacrificar ídolos, sacrificar dores, esquecer de coisas que a gente não queria esquecer, mas que pelo Senhor a gente foi esquecendo e foi encontrando novas memórias, novas pessoas nos acolheram. E a gente foi crescendo. Foi aos pouquinhos ali, tanto um com o outro. Os nossos conflitos não acabaram de uma hora para outra, obviamente, porque também tem muito do caráter, claro, né, da personalidade. Mas a gente sabia para quem recorrer. Então, quando alguma coisa acontecia, a gente se lembrava do Senhor, que colocou a mão no coração, do Deus que lembrou da gente num momento tão difícil. E a gente foi caminhando. Pro Gui foi mais fácil. Eu lembro que tinham dias que eu não queria ir na igreja de jeito nenhum, assim. Eu tinha muitos conflitos, porque na minha cabeça eu voltaria para a congregação. Mas o meu coração... eu fui muito ferida, né? E eu não queria voltar a ser ferida, ou feri-lo, ou até a nossa família, porque ali a gente começou a pensar, né? Você estava namorando. Mas ele começou, assim, a se sentir ambientalizado. A gente saía da faculdade, ia nos momentos ali de oração que tinha. E teve um dia lá, era um desses dias, era uma sexta-feira, 11 horas da noite. E tava só os jovens mais velhos, assim, né? E eles estavam orando, cantando, tocando um louvor, e o Gui tava ali orando e tal. E eu tentei orar também, fui do jeito que eu sabia, né, que pra mim tinha que ajoelhar e tal, mas naquele dia eu tava de pé. E eu senti claramente o Senhor falando pra mim assim, se você terminasse com ele hoje, você ainda estaria comigo? E eu sabia que a resposta era não. Eu só tava lá porque ele tava me levando. O meu coração não tinha voltado. Eu ainda tava cheia de dores, cheia de feridas, cheia de peso, sabe? Aquelas mochilas, assim, que faziam a gente ficar curvada. E eu respondi pro Senhor que não. Disse não. Se a gente terminasse hoje, eu voltaria pra onde eu tava. E ali eu acho que foi um marco. Assim, foi um lugar que eu falei, eu quero voltar pra lá. E aí eu respondi também que não. Que eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. Era muito difícil de aceitar.
essa fase que eu fiquei longe, o inimigo colocou muita inferioridade. Eu não me achava digna de absolutamente nada nem ninguém. Como eu disse, eu me afastei, assim, as pessoas vinham falar comigo, eu nem conversava, porque eu tinha medo de mostrar quem eu era e ser ferida de novo. Sim. Então foi um processo muito longo, foi um processo de muito aprendizado, assim, e o Senhor colocou pessoas maravilhosas que nos discipularam, nos ensinaram, assim, tipo, não, peraí, vocês têm alguém aqui. E a gente foi indo lá, até que chegou um dia eu falei, aqui é minha casa. Agora eu entendi, Senhor. O Senhor me trouxe de volta e eu não quero voltar. Não quero voltar. E aí nós nos batizamos. Que legal. A gente se batizou em 2015, em dezembro de 2015, juntos. E foi, assim, o momento mais maravilhoso da minha vida, assim. Um momento que eu tive certeza que aquela menina que passou por tudo aquilo, que escolheu, olha, Deus, agora eu quero conhecer o mundo. Eu falei, ei, não quero mais não. O mundo não tem nada. Nada que me preencha. O Senhor me preenche. O Senhor cura as feridas. O Senhor trata quem não merece. O Senhor veio para aqueles que quando a gente abre o coração, Ele fala, não, eu tô aqui. Fica tranquilo. Deixa comigo. É verdade, é verdade. E aí logo depois disso tudo, vocês se casaram, né? Casamos. E, amiga, me conta, assim, o que você enxerga, assim, de propósito maior no relacionamento de vocês, diante de tudo isso que vocês viveram, assim, olhando pra trás hoje? Então, amiga, de processos, eu acho que o maior, assim, que eu posso dizer que é até um legado, é do esforço que eu e o Gui a gente teve para construir a nossa família, para casar, para sair daquele núcleo de tantas coisas, assim, e se entregar pro Senhor, porque foi muito sincero lá, a gente se encontrou ali individualmente com Deus, e a gente entendeu que sem Ele não daria certo, mas a gente nunca teve referência, assim, não, porque o casamento aqui é perfeito, não, porque o casamento do meu lado a gente tem exemplos, a gente nunca teve muito isso. E até hoje, tudo que a gente faz, a nossa única referência é a palavra do Senhor, e são pessoas que hoje nós temos mais próximos, como vocês, que a gente caminha junto, né? Outras pessoas que a gente entende que agora tem referências e a gente tá levando essas referências. Então, esse é o legado, amiga. Eu acho que é isso que a gente tem deixado. Isso é muito bonito, isso é muito importante, né? Pra tudo, assim, pra vida. Com é importante, certeza. Né? E agora que a gente conheceu, como você conheceu o Guilherme, né? Como que foi isso? Como foi essa sua restauração? Porque Deus te restaurou mesmo, sim, né? Você foi curada, você foi transformada, literalmente milagre d'água em vinho, assim, né? Realmente foi isso que aconteceu com a sua vida e isso é muito importante. Depois disso, amiga, a gente tem o processo do louvor, né? Foi. Que você ama até hoje. Sim. Você é apaixonada por isso. E Deus te levou, Deus te chamou. Quando foi isso? Quando foi isso? Qual foi o seu maior desafio? Como você se sente hoje, né? Sabendo que o Senhor te chamou para louvar o nome dele. Lá, eu nunca fui o tipo de pessoa que achava que eu cantava. Nunca mesmo, assim. Eu sempre achei que fosse uma coisa muito, assim, instintiva, sabe? Mas aí depois eu entendi que tem pessoas que não, né, não cantam. E eu acho que foi na minha infância, amiga. Desde a minha infância, também na congregação, eu lembro de momentos em que a gente teve a oportunidade de cantar sozinha no meio da igreja, coisas que não era de costume, né? Não tinha um ministro do louvor, era todo mundo sentado. E depois aquele processo de aprender a abrir voz e cantando na minha casa, e toda vez que eu cantava alguma coisa era do mundo, gente, tudo bem se você tem a sua escolha sobre música secular ou não, mas não venha me dizer que aquilo te preenche, porque não preenche. Sabe, faça o teste, ouve a sua música favorita e depois ouve um louvor, e depois aí você vem me contar. Não tem como. Verdade. Não tem como. O louvor, assim, quem criou foi ele, sabe? As notas e aquela oração que sai da gente, aquilo pra mim é uma oração, sabe? Às vezes, nos momentos que eu tô mais, assim, triste ou com problemas, que eu não tenho forças de orar, de expressar em palavras,
eu canto e parece que, não sei, é uma conexão, é algo que o Senhor colocou em mim mesmo. E o processo do louvor foi esse, não queria de jeito nenhum. Novamente o Gui me incentivando, porque ele também é músico, né? Ele é guitarrista. E sempre me incentivando e me apoiando, até que eu falei, tá bom. E a gente começou a crescer, assim, começamos a aprender, a gente aprende muito até hoje. Deus foi muito bom em colocar pessoas tão maravilhosas que ensinaram coisas pra gente. E eu tenho muitas experiências lá, muitas experiências que claramente eu sentia que quando eu cantava, o Senhor usava a minha voz, não por mérito, meu Deus do céu, assim, a última formiguinha do formigueiro, assim, sabe? Mas o Senhor derrama dons para cada um. Com certeza. Né? E Ele usa aqueles dons quando a gente se permite, né? E até hoje eu me sinto assim. Eu me sinto sem ser digna de nada. Até algo que o Senhor tem colocado no meu coração, assim, fui eu que te dei, fui eu quem te dei. Então, assim, às vezes as pessoas vinham me elogiar e eu ficava assim, não faça isso comigo não. E Deus tem falado assim, agradeça, porque fui eu que te dei. Não num lugar de orgulho e, nossa, mas assim, o Senhor, eu tô te usando pra entrar ali, sabe? Pra entrar em lugares que o louvor é capaz. Então, o louvor é isso, amiga. Ele me levou para um nível de relacionamento com o Senhor de muita entrega. Legal. Total. Isso que é importante, né? Tipo assim, a gente entender do Senhor que Ele tá entregando, né? Porque muitas vezes a gente vê ministro de louvor que não tá ali porque ele quer tá ali, né? É o lance do eu canto muito bem, né? E eu acredito sim que cantar muito bem é necessário, né? A técnica vocal. Mas, amiga, a unção te leva para um lugar assim que você ouve a pessoa cantando e você sabe que tem algo, sabe? Então é tempo, são temporadas. Agora a gente tá vivendo uma temporada nova, né? Uma temporada mais distante. Mas o louvor tá presente na minha vida 24 horas, até mais do que na época que eu tava super ativa. Porque agora é o meu refúgio, né? É o lugar onde eu encontro a conexão mais rápida ali, porque ele me reconhece e eu reconheço ele. Então, o louvor é isso, é incentivar uma igreja em adoração, não é forçar a galera a cantar, é você mostrar que se aproxima dele, né? Com certeza. Com certeza. Se todo ministro de louvor entendesse isso, a realidade de muitas igrejas seriam diferentes, fácil, né? Seria muito mais fácil. E não só o louvor, né, amiga? Quando eu entrei no Nazareno, você também liderava ali as meninas, né? Não sei, a gente se tornou líder de jovens e adolescentes juntos, né? E, assim, você viu tudo aquilo, né? Você viu muitas meninas. Qual a maior lição que você tira de aconselhar elas, né? Porque você passou ali... A gente passou 5 anos na liderança, né? Claro. Que você sentia, assim, de mais intenso? Ou o que te ajudava, né? Além de toda a sua história, a querer transformar a vida dessas meninas? Primeiro, assim, contar que não foi uma... Estar com as adolescentes nunca foi muito meu desejo. Eu falava isso claramente pra elas, porque eu fui uma adolescente difícil, né? E eu não sabia se eu ia saber aconselhá-las, né? Mostrar pra elas que não vale a pena. Mas, assim, boba de mim, porque era justamente isso que o Senhor queria, era mostrar alguém que viveu. E eu lembro, acho que você vai lembrar desse episódio, nós estávamos em uma conferência, né, na antiga igreja, e a gente sabia que aquela conferência era da pandemia, então não foi acampamento. A gente sabia que naquele dia específico ia ter a divisão dos devocionais, né, que cada líder ficaria com uma turma. Lá eu fui seca pra jovens, assim, 21 pra cima, se duvidar 27, porque uma que eu teria você, né, a gente ficaria junto e pra mim tava fechado com você, e outra porque, não sei, eu tinha muito medo de influenciá-las de uma maneira diferente do que elas mereciam, sabe? Ouvir alguém que fala, não, eu vivi a minha adolescência pro Senhor, e eu não sabia se eu ia entregar isso pra elas. E aí, beleza, naquele dia eu fui seco. Falei, o quê? Na hora que ele fala, eu vou correndo. E acabou que uma logística mal calculada ali, de repente eu olhei pro lado.
14 a 17 anos. Eu falei, Senhor, amado, é justamente a idade que eu estava longe do Senhor. 14 a 17 anos. E eu vivi aquele processo com elas lá. E eu me apaixonei por todas elas, todas as que passaram ali perto de mim. Eu tenho contato até hoje com algumas, né? Hoje elas não são, mas são meninas. Elas estão se tornando mulheres e às vezes elas me chamam para compartilhar coisas. E, gente, Deus é bom demais. Porque eu lembro, teve um dia em específico que eu tava... O devocional foi na minha casa. E eu tirei a mesa, tirei as cadeiras e enchi um monte de coberta na minha cozinha. A Mariana chorou o dia inteiro, ela era pequena. Nossa, foi muito difícil aquele dia, porque ela queria ficar comigo e eu tava ali naquela correria. E aí as meninas começaram a chegar, eu falei, vai vir umas 5. De repente aquele lugar tava cheio. E eu falei, Senhor, né? Acho que foi o primeiro devocional que eu dei, assim, né? Que eu tive a oportunidade de ministrar junto com a minha outra companheira. E enquanto aquelas meninas estavam falando e compartilhando, me vinha um filme na cabeça. Porque o Senhor, Ele me tirou de uma realidade e elas vinham com questionamentos que eu me questionava lá atrás. E elas me vinham com perguntas que, assim, o Senhor me lembrava das respostas lá. E não era resposta, assim, quando eu tinha 15 anos, quem dera o Senhor levantasse alguém para falar, segura aqui, não faça isso, vai doer. Você vai chorar, não faça isso, sabe, com amor. E o Senhor me levantou com outras, com você, com tantas outras, e até hoje Ele levanta. Gente, isso é precioso demais, Lau, vale a pena demais a gente confiar num Deus que pode nos curar, sabe? E pensando hoje nesse podcast, que eu já tô falando há muito, né? Mas eu me lembro muito de um louvor que fala que, e acho que foi isso, o meu testemunho me lembra muito isso, que das minhas feridas sai um poder para curar. Porque eu fui muito ferida, Lau. Mas o Senhor achou graça de ser minha cura. Enquanto Ele curava outras, Ele me curava. E assim foi indo. E eu sou muito grata mesmo. Isso é muito importante. Isso é muito importante, né? Realmente, que da nossa... Acho que Deus levanta a gente pra isso, muitas vezes, né? Eu vejo essa questão da... Tantas outras, né? Mas, por exemplo, eu e o Audrey casamos tão jovens, né? A gente casou muito cedo. Sim. Então, assim, parece... Eu vejo isso. Parece que as experiências que nós tivemos, eu posso ajudar outras pessoas a não precisa passar por isso. É meio que um atalho. Exatamente. Né? Tipo assim, eu posso te ajudar a não ter que passar por esse sofrimento X. Sim. A gente pode pular pro Z sem você precisar passar pro X. Você só precisa... E é a mesma coisa, assim, né? Com as meninas, é assim. Sim, então, isso é muito importante. E que bom que Deus levanta a gente pra isso. Exatamente. Que bom. Louvado seja Ele. A gente tá caminhando pro final, amiga. Sim. Mas a gente não pode deixar de falar dos milagres da sua gestação. É verdade. Né? Assim, mais uma vez, a gente vê ali o inimigo tentando contra você, né? Meu Deus do céu. Mas então conta pra nós, né? Eu já sei, mas eu amo essas histórias. Mas que assim, a gente gosta. Eu mesma, eu amo ouvir novamente, porque edifica. Com certeza. E não só a mim que já ouviu, mas quem tá lá em casa, né, vai poder sentir isso, né? Sentir o que eu sinto toda vez. Sim. Eu também. Mas conta pra nós, amiga, o milagre da gestação da Mariana. E se você quiser emendar a do Matheus também, porque realmente foram situações que são diferentes, mas que bate forte o coração. É verdade, Lau. A Mariana, ela veio numa época, os dois, na verdade, foram muito desejados. A gente realmente teve aquele tempo de pensar, não, agora é a hora, né? Mas principalmente na da Mari, a gente não tinha noção do que a gente viveria. O primeiro filho, ele bate forte demais, assim. É como uma pancada numa parede e a estrutura toda parece que arrebenta. E eu lembro que eu e o Gui, a gente teve essa conversa, a gente tinha 1 ano e meio de casado. E eu trabalhava, eu ia de bizinha pro serviço, aí a gente conversou. E depois, logo cedo, eu peguei minha bizinha e tava lá. Eu sempre tive o costume de ir conversando com Deus. Aí eu lembro de fazer uma oração assim: Senhor, eu tô preparada para ser mãe.
Eu acho que chegou a hora e eu tô preparada pra tudo que acontecer. Pode me dar. E assim, eu não tava preparada a coisa nenhuma. Não tava, amiga. E aí eu engravidei dela e foi uma alegria. A gente compartilhou, assim, foi a primeira neta da parte da minha sogra, né? Ela é até muito parecida com a minha sogra e eu amo isso, porque amo muito a família do Gui, tudo que eles fazem por nós. Mas a gestação da Mari, ela, desde o começo, Lau, desde o começo, a gente tinha a Mari na mão e, de repente, o medo de não ter mais. Com 16 semanas após um acampamento, eu cheguei do acampamento e tava tomando banho, de repente, sangue, muito sangue. E eu saí do banheiro, falei, vamos pro hospital. E o Gui sem entender nada, porque ele não tinha noção, né? A gente engravida, a conexão parece que é instantânea, mas pra eles não é assim. A gente tem que entender isso. E aí, o caminho todo indo pro hospital, eu só falava, Senhor, salva minha filha. Salva minha filha. A gente tinha acabado de saber que era a Mari, né? E chegando lá no hospital, eles fizeram todos os procedimentos e não ouviu o coração dela. A gente ficou uns 15 minutos tentando ouvir, e a médica falou, olha, e já era 10 horas da noite, não tem batimento, se você quiser ficar aqui, a gente pode ligar para o ultrassonografista, mas não tem. E aí a gente falou, não, a gente fica o tempo que for, a gente quer sair daqui, entendendo? Mas lá, todo o tempo era, Senhor, salva minha filha, o Senhor me prometeu. E antes disso, eu tô abreviando muito, mas assim, a gente recebeu muitas promessas sobre a vida dela, muitas mesmo, assim. E aí nós esperamos aquela ultrassonografista vir, ela veio, procurou, e cadê Mariana? E nada de Mariana se mexer. De repente, Mariana se mexeu. Amém. O coração da Mariana começou a bater, mas sempre muito acelerado lá. Tipo assim, o normal é 160, 180, da Mari era 200, 210. Sempre muito. Mas assim, no comecinho da gestação, eu achava que era uma particularidade dela. E naquele dia, por conta daquela parada que eu hoje entendo que foi o Senhor, a Mari, ela estava em cima de uma fissura na minha placenta. E aquela fissura estava gerando um aborto, por isso do sangramento. Se a doutora tivesse escutado o coração dela, eu não teria visto. E provavelmente eu teria perdido ela. Então eu fiquei internada alguns dias. E beleza, graças a Deus fechou. Isso foi com 16, 17 semanas. Passamos a gestação, fomos, sempre Mariana com o coração acelerado, assim, já era meio que uma particularidade dela. E os médicos nunca me falaram, não, tem alguma coisa errada. Pra mim tava normal, né? A gente não tem conhecimento disso. Depois eu comecei a ler muito. E aí eu tava de 30 semanas, mais ou menos, tava no consultório e a médica veio ouvir o coração da Mari. E aí ela falou, nossa, como que ela tá agitada, né? E eu falei, que bom, né? Que legal, tipo, toda feliz. Ela falou, não, você vai pro hospital agora, sua filha tá com 230 de batimento. E eu não entendi, ela me deu uma carta de emergência, eu fui de Uber, eu tava sozinha no dia, e eles me internaram na hora. Falou, olha, sua filha, a gente não sabe o que ela tem, mas muito provavelmente ela tá entrando em sofrimento por algum motivo que a gente não entende. E ali começou uma temporada difícil, lá, a gente tava no auge da pandemia, e novamente eu sozinha. Sabe aquele sentimento da solidão? Então veio Sim. com tudo de novo. O Senhor, nossa, como que eu fui moldada naquele tempo. Ao todo, eu acho que eu fiquei um mês internada, entre idas e vindas, assim. A gente descobriu que a Mariana não estava crescendo, muito pelo contrário, ela estava emagrecendo dentro do meu útero, algo que eu nunca ouvi falar. Os médicos vinham falar, a gente não sabe o que sua filha tem. Provavelmente ela tem alguma síndrome. Porque não dá pra entender. O coração dela não para. É acelerado o tempo todo, realmente. E eu, sozinha lá, eu não conseguia, assim, se o Gui me ligasse de chamada de vídeo, eu não atendia. Porque eu ia desmoronar. Eu não queria ver ninguém, sabe? Eu acho que eu criei uma conexão tão linda com a Mari ali, que até hoje a gente tem muito isso, assim, sabe? É uma confiança, uma coisa diferente. Não que o Tetolino não tenha, mas é diferente. Uhum. E tomei as injeções, porque o médico chegou e falou, olha, sua filha vai nascer com 32 semanas. Aí depois passou 33, 34, 35, e foi de semana a semana. Até que a gente nunca teve resposta. Foi isso, amiga, até hoje a gente não teve muitas respostas, assim, do que aconteceu. A gente só sabe que foi um propósito que a gente viveu. Mari nasceu.
Nasceu com 2,3 kg, assim. Eu lembro que a gente orava tanto lá, o Senhor, 2 quilos, porque ela tinha 1,800, assim. Ela era muito, muito magrinha, né? E eu tinha muito medo da UTI, muito medo. E eu fiquei orando, 2 quilos. Ela nasceu com 2,300. Mas ela nasceu ainda com dificuldade de respirar, ela teve uma questão na perninha e ela precisou ficar 1 semana na UTI. E você tem muita propriedade para saber e para contar como isso é dolorido. Nossa. Então não preciso nem entrar nesse aspecto de dizer que foi assim uma escola, um deserto que eu e o Gui passamos, que toda a nossa família, vocês em oração, assim, foi muito difícil, não? Foi muito difícil. O sentimento de sair sem o filho é desolador. E nós começamos, assim, graças a Deus, depois de 1 semana a Mari veio, aí a gente teve toda a questão, né, era delicada, pandemia, um medo absurdo. E ela foi crescendo e os médicos sempre falando, não, ela vai ter atraso. Eu lembro que teve um dia na UTI que o médico, um pouco, não sei, sem amor, sei lá, falta de empatia, ele disse que talvez ela não andaria porque ela nasceu com algumas questões que a gente nunca teve resposta até hoje. E aí a gente fez fisioterapia e tudo. E graças a Deus a Mariana tá aqui hoje e a gente não tem resposta de nada, Lau. Mas a gente sabe que o Senhor deu esse testemunho pra ela. E eu não vejo a hora de contar pra ela e ela compartilhar, sabe? De ela falar assim, lembra das minhas experiências da apendicite? A Mari também tem, a Eloá, o Matheus, né? Então isso é muito importante. E depois quando ela tinha mais ou menos um ano, quase 2 anos, ela ainda tinha essa questão ela não engordava. Ela sempre foi mais magrinha, assim. E os médicos começaram a suspeitar de uma síndrome. Uma síndrome que agora eu não vou lembrar o nome, mas se eu lembrar depois eu coloco. Era uma síndrome que só as meninas têm. Elas têm, assim, essa falta do crescimento por conta da falta do hormônio. E a grande característica delas é que elas são inférteis. Foi o maior baque da minha vida. Porque ser mãe mudou a minha história. Né, ser mãe me mudou totalmente. E pensar que a minha filha não teria isso foi doído demais, Lau. Foi doído demais. A gente ficou mais ou menos 1 ano, assim, sem contar pra ninguém. Só eu e o Gui, regando a Mariana em oração. Levamos ao geneticista, fomos muitas vezes, fizemos muitos exames difíceis. Sim, Mariana sofreu demais. Graças a Deus que ela não vai lembrar, só eu. Mas assim, a gente engole. Engole e segue, mas assim... a última consulta com o geneticista, eu lembro que ele disse assim, ela é só pequenininha, ela não tem nada. E foi o maior alívio da minha vida, saber que a nossa filha ela vai ter as mesmas oportunidades, assim, e a gente profetiza que ela vai viver esses testemunhos também. E foi isso, amiga. Na verdade, a gente nunca teve muitas respostas, mas a gente tem a consciência de que o Senhor foi por nós, e é um grande testemunho. E do Tetolino, foi assim, o Teteu, ele me curou em muitas áreas, assim. Inclusive nessa que eu contei lá no comecinho sobre a questão do irmão, né? O Matheus, ele me trouxe cura e ele me trouxe amor. E ele é assim, a gente brinca que ele é meio que o vereadorzinho, né? Ele é muito simpático, ele é cheio de qualidades tão maravilhosas e a gente profetiza que ele vai ser um homem do Senhor. E na gravidez dele foi tudo perfeito, né? Muito ao contrário, assim, eu tive um presente, o Matheus é um presente. Mas ao final teve uma questão comigo, né? Uma cesariana mais complicada, eu tive algumas consequências, né? Intercorrências. E novamente o Senhor foi comigo, amiga. Novamente o Senhor, ele me trouxe nesse lugar de dependência, nesse lugar de assim, não é porque eu te prometi, não é porque eu te entreguei a promessa que você não vai passar por desertos. Então, essa é a história dos meus filhos, assim, essa é a história deles de bebezinhos. Eu creio que ainda haverão muitos e muitos testemunhos. E é isso que eu declaro não só para Mariana, para o Matheus, para a Eloá, que são crianças que estão perto de nós, mas para todas as crianças. A gente tem que intensificar cada vez mais as orações. Então, meu Deus, né? Que história, que vida, que... Amiga, sem palavras, porque realmente o Senhor cuida muito, 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 tem cuidado. Cuidou, cuida. Sim. E vai continuar cuidando de você e da sua família. Amiga. Porque realmente passar por tudo que você passou é Deus derramando graça, misericórdia.
E que bom que você tá aqui. Sim. Que pode contar isso para mais pessoas. Para as pessoas saberem que tudo é possível ao que crer. É verdade, não. Amiga, então estamos finalizando o episódio. Sim, muito bom. Foi muito bom. Amiga, faz uma oração para nós. Para adolescentes, e acho que em específico, porque as suas feridas têm poder para curar. Amém. Amém. E enfim, né? Levando, né, essa esperança mesmo para as pessoas, entendendo que o Senhor é o Deus que cura, que move todas as coisas. Por favor. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor foi fiel, até aqui o Senhor nos moldou, Pai. Obrigado porque assim como foi comigo, o Senhor me alcançou em um tempo tão triste, em um tempo onde existia tantos vazios em mim. O Senhor foi fiel e não ouviu os meus próprios pensamentos. O Senhor não aceitou o que eu falava sobre mim mesmo, porque a Tua palavra diz que os Seus pensamentos são maiores e melhores do que os nossos. Obrigada, Jesus, por cada pessoa que chegou até aqui, ouvindo esse testemunho, que eu creio que não foi só para edificação própria ou de quem está aqui nesse estúdio, mas sim também de muitas jovens, muitos adolescentes, e que eles possam ser encontrados, Senhor, que eles possam, assim como um dia eu fui, eu declaro isso sobre a vida deles, eu declaro encontros sobrenaturais com a Tua presença, e eu declaro adolescentes e jovens que se entreguem verdadeiramente a um Deus que tudo pode. Sim, sempre vai valer a pena, Pai. Sempre vai valer a pena sacrificar a nossa vida, juventude, adolescência, por um Deus que é eterno. Sempre vai valer a pena. Amém. Te louvamos, Senhor. Amém. Amém. Então, gente, chegamos ao fim. Que pena. Amiga, uma lembrança para você de Luciana. Meu Deus, enfim. Uhul. Ai, gente, deixa eu mostrar aqui, que eu não sei se vocês estão sabendo da novidade, mas a Luciana agora faz bolo fit, tá? Vou até arrumar meu óculos. Ela faz bolo fit com bananas, passas, com damascos. Meu Deus do céu, que delícia! Obrigada, Lu. E se você não comeu, se você está com muita vontade, esse é meu. Chama ela. Vai ser um prazer. Tenho com certeza. Ela vai te atender com muito amor. Com certeza. Gente, obrigada por estar aqui até o fim. Obrigada por tudo. Amiga, obrigada mais uma vez. Obrigada por contar tudo, né, da sua vida, de como foi. É muito bom saber, de verdade, o que Deus faz na vida. Olha o que Deus faz na vida da gente. E você que tá aí, não se esqueça de compartilhar, curtir, mandar pra todo mundo, manda pra geral, manda para os adolescentes da sua família, manda aí uma galera da escola, da faculdade, da igreja, do trabalho, do futebol, todo mundo. E não esquece de compartilhar e curtir a gente. Se inscreva no nosso canal. É uma honra ter você aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!